Pessoal, tudo bom com vocês? Somos aqui do Rodas e Paisagens e hoje nós vamos falar a respeito de pneu. Só que agora não qual pneu a gente escolhe para andar, e sim tudo aqueles numerinhos, aquelas escritos que tem no pneu. O que tudo aquilo significa? Será que isso é importante mesmo? Exatamente, isso aí é o que você mais tem que se preocupar, porque são as informações técnicas. O pessoal liga para a estética e não liga para as informações técnicas, que é o mais importante para você garantir a sua segurança e o desempenho da sua moto. Sem dúvida. Primeiramente, então, para quem não sabe, na substituição de um pneu, se ele for um pneu sem câmara, é necessário fazer a substituição do bico. Por quê? O bico do pneu, ele tem a mesma durabilidade do pneu. Então, se você trocou o pneu, é importante que você também faça a troca do bico, para que você não tenha um problema de acabar ressecando esse bico, ele apresentar um vazamento em uma viagem. Aí não vai adiantar você ter um kit de reparo, uma vacina de pneu, que não vai adiantar você utilizar ela, que ele não vai vedar. Você vai perder o seu passeio, vai perder a sua viagem, vai perder talvez o seu dia de track day e tudo mais. Além que se o pneu for murchando vagarosamente e você não perceber, isso também pode causar um acidente, porque o pneu murcha e dobra, ele não acaba não aderindo corretamente. E eu já vi situações da roda encostar no chão numa curva. O pneu dobrou tanto, pegou metal no chão, metal a gente sabe que não tem aderência, a moto some debaixo de você nem vê. Exatamente. Causa acidentes graves. Por ser um componente de borracha, ele é perecível, ele tem uma vida útil. Existe uma numeração na aba do pneu que determina, que apresenta pra gente o dia que aquele lote foi fabricado. Exatamente. E a durabilidade desse nosso pneu são 5 anos. Vamos colocar na tela aí para vocês verem a localização onde você vai verificar. E muito cuidado com promoção de pneu, tá? Se você vê aquela super promoção de pneu com preço espetacular, normalmente ou esse pneu já está vencido ou muito próximo do vencimento, e às vezes a sua utilização vai ultrapassar essa data, e isso determina a segurança do pneu também, tá? Esse número, ele é composto de 4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos representam a semana de fabricação e os 2 últimos dígitos representam o ano. Então, se você tiver um pneu 15, 20, significa que esse pneu foi fabricado na 15ª semana do ano de 2020. 5 anos para frente e a durabilidade que ele vai ter a partir daí. Isso funciona tanto em moto quanto em carro, inclusive com bicicleta também. Bicicleta também. Tem Carro, durabilidade. moto e bicicleta. Então todo pneu segue um padrão de leitura de código para que facilite também o nosso entendimento. Tá? Exatamente. Bom, avançando então, a gente tem também as questões que envolvem as dimensões do pneu. Então, quando a gente olha aquela numeração do pneu, o primeiro número representa a largura, que a gente já comentou que não pode ser alterada essa largura. Exatamente. Uma largura, se você usar um pneu mais largo que o original, você vai perder agilidade. Se você usar um mais fino, pode ser que uma saída de curva aí, se o pneu for de uma qualidade inferior, você acabe perdendo aderência e acabe caindo com a moto. O segundo número, ele representa pra gente o perfil do pneu. A altura dele. A altura do pneu em porcentagem da largura. Então, se você tiver um pneu que seja 100, 90, representa que você tem 100 milímetros de largura e 90% de 100 de altura. No caso, como é 100, vai dar 90, tá? Se fosse um 290, seria 200 de largura, 180 de perfil. Isso é importante também verificar. Terceiro, a gente tem a letra R, que representa que o pneu ele é radial, ou seja, as tramas de aço da estrutura do pneu, elas são postas na direção radial, tá? O que vai garantir com que o pneu ele se deforme mais quando entra em contato com o asfalto e te dê mais aderência. Nós temos também o pneu diagonal. Em moto, algumas marcas fazem pneu diagonal ou alguns modelos radial, na mesma marca. É importante, de preferência, sempre optar pelo pneu radial, tá? Eu sei que algumas marcas, não vamos falar o nome aqui, tem, e a diferença da qualidade mesmo da banda de rodagem, a deformação dela com o solo, com o pneu radial, é muito superior com o diagonal. Então, às vezes, a diferença de custo é baixíssima de um do outro. Então, optem sempre com os pneus radiais. Exatamente. Depois a gente tem um número após o R, no caso de radial, que representa o diâmetro da roda. Isso aí não tem como errar, porque se você pegar um pneu errado, o mecânico não vai montar. Impossível montar. E depois a gente tem 2 índices que pouca gente conhece, tá? Um índice ilustrado com uma letra, que vai representar a velocidade máxima que esse pneu
suporta. Isso é importantíssimo em motos de maior cilindrada, seja para viagem ou principalmente para esportivas, né? O pessoal que quer acelerar até o fim tem que ver lá se ele é indicado para velocidades acima de 300 km por hora, tá? Que normalmente está escrito ZR. Pneu que está escrito ZR é indicado para velocidades acima de 300 por hora e manter essa velocidade durante o tempo que for necessário acima de 300 km por hora. Tá? Lembrando que essa letra é um índice, existe uma tabela universal. Vou colocar a tabela para vocês olharem também. Cada letra ela tem uma velocidade máxima, tá? Que você tem que respeitar e evitar passar isso por um longo período de tempo. Se você usa o pneu certo para moto, os indicados, normalmente eles já vão estar adequados a isso. Tá? Segundo ponto importante ali desses índices é uma numeração que tem do lado dessa letra que representa a capacidade de carga do pneu. Então a gente tem uma capacidade de carga no pneu traseiro e uma no dianteiro. Logicamente que o dianteiro é para ser um pouquinho inferior porque tem menos peso apoiado sobre ele. Essa capacidade de carga para motos esportivas ela não tem tanta importância porque é uma moto leve, você não vai levar carga nem nada. Mas quando a gente fala de viagem, a gente tem que prestar muita atenção. Porque tem o peso da moto, né? O pessoal que viaja às vezes tem a barriguinha que nem eu aqui, a garupa também às vezes tem uma barriguinha, tem um pezinho um pouquinho elevado. Mais elevado, né? Além, logicamente, que o que mais vai afetar isso é a questão da carga, né? Quem anda aí com um baúzinho de 30 litros cada lado, pelo menos 40 quilos a mais ali, mais o baú traseiro, os acessórios, né? Protetores de motor, cavalete que você colocou na sua moto, N outros acessórios que você coloca que agrega peso na motocicleta, você tem que comprar um pneu de qualidade que suporte todo esse peso junto. É importante que você saiba disso, porque também as motos têm limite de peso. Tá? Então se você pegar uma moto 250, por exemplo, o limite de peso dela é inferior a uma moto 600, por exemplo. E talvez essa 250, se você anda acima do peso, você percebe que a suspensão fica mole, você percebe que a moto não te dá tanta segurança. Então é uma coisa fugindo um pouco do pneu, mas que tem bastante importância. Tá? Então veja também o índice de carga do seu pneu, tanto traseiro quanto o dianteiro. Excesso de carga, além de poder causar um acidente, porque a temperatura do pneu aumenta muito, ele pode vir a romper, outras peças da moto também podem quebrar. Eu tenho uma pessoa que eu conheço lá, ela tinha uma moto e encheu de acessório, tá? Mas encheu mesmo. A embreagem da moto não aguentava. A embreagem direto estava destruindo a embreagem da moto, porque ela, só de acessório, mais o peso do piloto, já estava excedendo a necessidade. Então muito cuidado com exagero de acessórios e exagero de carga. Exatamente, o peso da moto, pessoal, também influencia muito no conforto da sua viagem. Uma moto leve você não cansa, tá? Então tem que prestar muita atenção em respeito disso. Bom, e por último, na hora da manutenção, na hora da troca do pneu, a gente não pode esquecer de balancear as rodas. É importante para garantir que o pneu tenha uma maior vida útil, que você tenha mais conforto na sua pilotagem, mais segurança, tá? Entrar numa curva com uma moto com a roda desbalanceada, seja dianteira ou traseira, você consegue sentir a moto balançar inteira, tá? Isso pode acabar causando acidentes, né? Fora que o desbalanceamento vai causar vibração ou para cima e para baixo, ou lateralmente, ou os dois juntos, que é o desbalanceamento combinado, e vai afetar rolamento de roda, vai afetar a durabilidade do seu amortecedor, tanto dianteiro como traseiro, buchas da suspensão. Então, além do desconforto e estraga o pneu também de ficar batendo muito no chão, vai estragar outros componentes da sua moto. E é uma coisa extremamente simples, vai trocar lá a moto para ele fazer o balanceamento, não é caro, já verifica se a roda está em ordem, se ela não está torta, se ela não está amassada, porque também não é possível balancear o conjunto pneu e roda com a roda deformada, então já tem que fazer a manutenção. E aí, pneu bom, carga tudo certinho, balanceadinho certinho, suspensão da moto em ordem, você está tranquilo aí para fazer ou sua corrida, ou seu track day, ou sua serra, ou sua viagem de curta ou longa distância, com garupa ou sem, está tranquilo. Bom, e para finalizar, a questão da calibragem, né? A calibração do pneu ela também é importantíssima. E você tem que saber que a calibração do pneu ela tem que ser feita a frio. Você não pode estar na pista e querer calibrar o seu pneu no posto. Né, foi fazer um track day no meio da corrida lá, parar no box e tentar calibrar, porque vai sair fora da calibração necessária. E aonde eu encontro esse valor? No manual do proprietário da sua moto. Pô, mas eu troquei o pneu, o original era um pneu Pirelli, eu coloquei um pneu Metzeler, ou era Michelin, eu coloquei um Pirelli. O que eu faço? Se tiver a mesma dimensão, é a mesma calibração. Tá? A calibração do pneu é determinada de acordo com a largura do pneu, diâmetro da roda e peso da motocicleta. Então o que está no manual é o que você vai sempre utilizar. E lembre-se de calibrar
ele sempre a frio, tá? De manhã vai lá abastecer para moto, calibra, filé. No caso, para corrida especificamente, principalmente para autódromo, normalmente as pressões utilizadas nos pneus são inferiores àquelas descritas no manual do fabricante, tá? Só que isso só deve ser feito e a variação, não existe uma calibragem ideal, depende da temperatura do dia, do asfalto, da sua tocada. Então, normalmente o piloto vai variando, mas ela é inferior do que está lá no manual. Só que isso só deve ser feito para motos de corrida e pessoas que já saibam o que estão fazendo, não se aventurar com alterações de calibração para tentar aumentar o desempenho sem ter um mínimo de conhecimento necessário, tá? Então normalmente você vai numa pista que se você num autódromo, que você não sabe a calibragem correta, dá uma perguntada para pilotos mais experientes que estão ali do lado, para mecânicos, equipes, viu? O que vocês usam normalmente? Porque esse pessoal, eles gostam de ajudar e vão te clarear bastante a mente sobre algumas situações que não vai te colocar em risco à toa, tá? Então tome muito cuidado com isso também. Se você tem alguma dúvida a mais a respeito de pneu, dicas, de qualquer outra coisa técnica relacionada a moto, carro ou bicicleta, deixe seu comentário. A gente será um prazer ajudar vocês. A gente vai fazer outros vídeos. Até. Muito obrigado. Tchau, até tchau. a próxima.